Lucas Barbosa de Santos Samuel, mestre Júnior da APA Tatuapé. Em segundo lugar, João Pedro Gomes Conserva, mestre Júnior, equipe C4 do Colégio Santa Emília. Em primeiro lugar, campeão pernambucano, sub-10, mestre Júnior Iker Batista Carvalho, Colégio Santa Emília. Categoria sub-10, Iker e Maria Alice são os campeões pernambucanos sub-10. Júlia, Giovana, João Pedro e Lucas Barbosa compõem o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Todos do circuito agora, todos com o troféu. Categoria